Então, meu povo, ai, deixa eu ajeitar isso aqui. Hoje a gente vai falar de um assuntinho que de vez em quando aparece nos grupos e que eu, como tive uma vivência na parte de direito previdenciário, eu acho que posso contribuir um pouquinho, como já contribuí aí afora em várias conversas de doença inflamatória e previdência. Enfim, o que é que eu quero falar hoje? Doença inflamatória intestinal, afastamento previdenciário, recurso previdenciário. Sempre tem a pergunta, nós temos DI, a gente pode receber algum tipo de aposentadoria da Previdência Social, do INSS, a gente pode fazer beneficiado de alguma forma por não ter trabalhado, o simples fato de ter a doença, já ter removido parte do intestino, ou ter tido fístulas e tudo mais, enfim, posso me afastar quando estiver trabalhando, enfim. Eu queria fazer algumas considerações, se não couber nesse vídeo eu faço um segundo, mas vamos lá. Previdência Social é o nome comum que a gente fala, o INSS. Na verdade, o Brasil, ele tem o sistema de seguridade social aqui em cima, desse lado o ramo da Previdência, que corresponde às pessoas que contribuem, né? Empresas e pessoas contribuem para a Previdência, e desse lado aqui tem a assistência social, que vem de dotação orçamentária, não há uma contribuição desse fundo. Então, é só para a gente saber que tem dois potes, né? Um que é mantido com dinheiro realmente de contribuição de pessoas, empresas, jogos de loteria, é mantido com esse aqui. E desse lado aqui, a parte de assistência que ela mantém aqui pessoas que não contribuíram. Vamos lá. Quem tem doença inflamatória intestinal pode se afastar pela Previdência Social? Depende. Pois é, a resposta é depende. Se a sua doença foi diagnosticada antes de você fazer a sua primeira contribuição à Previdência Social, provavelmente você vai entrar no que a gente chama de doença pré-existente e você não vai conseguir ser segurado da Previdência Social. Sim, isso quer dizer que a pessoa que trabalha e que tem a doença inflamatória intestinal desde cedo, enfim, não vai conseguir ter, por exemplo, uma aposentadoria ou tudo mais. Existem, sim, uma flexibilidade na legislação e o próprio perito faz uma condução que acaba tolerando alguns casos, porque a pessoa passa muito bem um bom período da vida e acaba tendo aquelas recaídas. E muito da doença inflamatória intestinal é subnotificada, então acaba que isso não vem à tona. Então, sim, há casos de pessoas que tiveram a manifestação antes de fazer a primeira contribuição, seja como autônomo, seja como empregado, seja como empreendedor, e tem o benefício do auxílio-doença deferido, né? Muita gente fala, eu vou contribuir como autônomo, posso ser beneficiário quando tiver um acidente ou MEI? Pode, claro. Se você está saudável, você fez a contribuição, você tendo o período de carência, né, que tem para doença, em termos autônomos, acho que é 12 meses, você pode sim, empregado não, no primeiro dia, se no segundo ele tiver uma recaída, ele já está segurado, né, para afastamento por acidente, por doença. Também as pessoas perguntam, quem nunca contribuiu, será que pode? Depende. Depende de quê? Ele não vai para esse pote de previdência. Previdência é quem se preveniu, quem fez uma prevenção, quem fez um seguro de previdência para prevenir um sinistro. Nesse caso, doença, acidente, aposentadoria, velhice, incapacidade para o trabalho. Nesse pote aqui tem a assistência, que vai para pessoas que não têm condição de contribuir, não tiveram condição de contribuir, ou se contribuíram no passado, hoje não tem, mas esse não tem não é assim solto e vago. Ela tem que estar classificada como uma pessoa que tenha baixa renda. Por isso que pessoas que têm uma renda per capita, que eles estipulam, isso varia com o tempo, como esse vídeo vai ficar temporal, fica difícil eu colocar aqui, mas enfim, que seja uma renda per capita inferior a R$140 por pessoa. Então, isso muda todo ano, ou de tempos em tempos. Então, se a renda per capita for menor, ou seja, se tem 4 pessoas na família, a renda, né, de um
equivaler a menos de R$ 140 por pessoa, em tese essa pessoa poderia se habilitar para ter o benefício de doença ou de aposentadoria por invalidez tipificada, mas isso é um trabalhinho que envolve, às vezes, se for uma criança, envolveu o conselho tutelar, se for um adulto, envolveu o assistente social, e no caso de criança, conselho tutelar, assistente social do município, para poder organizar a situação dessa pessoa que muitas vezes já está cadastrada no Cade Único de Bolsa Família e tudo mais, porque a renda é bem parecida. Então, essa situação da pessoa ser considerada inválida ou incapaz e nunca ter contribuído à Previdência ou não ter contribuído tempo suficiente, está em estado de risco social, e a palavra é essa, risco social, ela pode se habilitar no LOAS, que era aquela legislação orçamentária, assistência social, que é esse potinho da assistência social que eu estou falando. Estou falando em linhas genéricas, a legislação é mais completa, e se você acha que você se enquadra nessa condição de risco social, busca o assistente social do município que você mora, tá? Isso eu falei os dois grandes grupos, né? E as pessoas sempre perguntam, né, se pela Previdência a gente já está assegurado que vamos ficar inválidos, ou então por que é tão difícil conseguir o afastamento previdenciário de acidente, de doença, né, quando você está numa situação de fragilidade. Veja bem, o INSS ele tem um protocolo de diretriz interno, onde ele tipifica como o perito deve se basear para poder fazer o deferimento, a apreciação do caso e o deferimento para o afastamento previdenciário no caso de doença inflamatória intestinal. Então ele tem requisitos como se fosse um questionário, onde ele pergunta quantas evacuações, né? Se sente dor, se não sente, se usa medicação, se não usa, se está com a doença ativa, se não está, qual é o tipo de incapacidade, tantos números de dejeções é que podem sim serem consideradas para o afastamento. Então, o que eu estou dizendo? Tem pessoas que não fizeram cirurgia nenhuma ou não estão com nenhum dispositivo, nem bolsa, nem fralda, nem ceton, por causa de fístula, e o número de dejeções, tá? A quantidade de vezes que vai fazer cocô, que é diarreia, na maioria dos casos, nem todo mundo é diarreia, muitas vezes é constipação, e o nível de dor ou desconforto está tirando ela do ambiente social, tirando ela de exercer a sua atividade laboral, e a quantidade de vezes que ela tem que fazer o tratamento, que às vezes inclui tomar ferro, inclui fazer exames variados para monitoramento, inclui fazer infusão de medicamento com restrição da pessoa, a exposição de terceiros. Eu já fiquei assim, a gente de ficar em casa com máscara quando saía, porque estava com a imunidade muito baixa. Então, há situações em que a pessoa não está com nenhum dispositivo cirúrgico ou adaptivo ao corpo, como fralda, e que o médico tem lá os requisitos que demonstram dor, remédio, quantidade de evacuações, tal. Então, 30 evacuações, 10 evacuações por dia, ele vai e consegue afastar. Só que aí, com certeza vai ter que fazer outro vídeo. Só que aí o que a gente diz é o seguinte: se você tem uma condição e que o teu médico que acompanha você vê que você não tem condição de trabalhar, até porque você diz como você está, ele faz essa análise, e o médico, às vezes, do trabalho da própria empresa, se tiver, também atesta isso, diz que você não tem condição para o trabalho, o perito vai apreciar esse caso. Vai apreciar e vai decidir com base nesses parâmetros. Então, vem agora a segunda parte desse tipo de informação que eu vou fazer no outro vídeo, tá?